O título do nosso sermão de hoje é Guerras Espirituais. O texto-chave se encontra em Efésios 6, versículo 10 ao versículo 12. Nos diz o seguinte a palavra de Deus: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Meus amados, o apóstolo Paulo, ele não está agora, a partir desse versículo 10, mudando de assunto. Eu quero deixar claro para vocês. Ele, a partir do capítulo 3 do livro de Efésios, ele tem nos mostrado as diversas características da vida cristã. Ele tem nos mostrado qual é a vontade de Deus e aquilo que Deus espera no viver de cada crente em Cristo Jesus, de cada pessoa que vive de acordo com a vontade de Deus. Ele diz, esta é a forma, amados irmãos de Éfeso, e é claro, amada igreja presbiteriana Oreb, esta é a forma em que vocês devem conduzir a sua vida, quando você vive por toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí, muitos de nós, após termos tido todos aqueles ensinamentos que nós tivemos, termos sido carregados de ensinamentos de vida prática, nós então agora estamos qualificados para sair da nossa igreja, para ir para a nossa vida diária e viver todos os ensinamentos que o apóstolo Paulo tem nos mostrado, tudo aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Lembrando que a vontade de Deus para a nossa vida, revelado nas Escrituras, lida com todo aspecto do nosso viver. Não existe nada, não existe nenhum aspecto da nossa vida, não existe nenhum aspecto daquilo que nós cremos que não está revelado nas Escrituras Sagradas, que nos foi revelado por Deus, que nos foi exposto durante esse último ano, durante esses últimos meses em que nós estivemos falando em Efésios. Basta nós então colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos e nós então estaremos vivendo a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele não para por aí, ele completa e ele diz o seguinte: olha, meus irmãos, tudo isso que eu passei para vocês, tudo isso que eu ensinei para vocês, está fundamentado em uma coisa. Está fundamentado em uma coisa. E ele finalmente fala assim: finalmente, meus irmãos, eu falei com vocês tudo, mas vocês não vão conseguir viver essa vida que eu estou falando com vocês, exceto se vocês fortalecerem-se e confiarem no poder de Deus. Ele usa a linguagem que ele usa no início, quando ele está iniciando a carta. Ele fala do poder de Deus que nos foi outorgado pela ressurreição de Cristo, e agora ele fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É somente se nós fortalecermos a nossa vida no Senhor, confiando única e exclusivamente no Senhor, é que nós estaremos qualificados para viver todos os ensinamentos que até agora foram nos ensinados. Porque, meus irmãos, eu tenho que dizer para vocês, não é uma questão intelectual, não é uma questão de conhecimento, não é uma questão de você saber qual a forma correta de você agir em todas as circunstâncias da sua vida. Não é isso. É de onde você retira o poder para fazer todas essas coisas, de onde vem a sua força para que você possa lidar com todas as situações que surgem na sua vida, porque as situações aparecem na sua vida nos momentos em que você menos espera. No momento em que você menos espera, as situações aparecem, a sua esposa te irrita, o seu marido te provoca, o seu chefe faz algo com você que você não estava esperando, a sua boca pronuncia palavras que não são palavras de graça, quando você está dirigindo e alguém corta com você, alguém passa por
você sem que você estivesse esperando. Você está percebendo? Todas essas coisas minuciosas que acontecem conosco, todas essas coisas inesperadas que acontecem conosco, é no Senhor e na força dEle é que nós tiramos a nossa força para poder lidar com essas situações que acontecem conosco, porque afinal de contas, meus amados, tudo é espiritual. Tudo que se toca é espiritual. A forma em que nós vemos todas as circunstâncias da nossa vida, tudo o que se passa no mundo, ele vem da natureza espiritual. Você pensa que você está na escola de vir, e agora você está aprendendo ciências naturais, e você acredita no seu coração que a ciência natural é um assunto, é algo que está separado da sua religião. O professor fala com você assim: religião é algo que você vive na igreja, aqui você aprende ciências. Eu tenho uma notícia boa para dar para você. A crença, aqueles ensinamentos que o professor de ciência natural vai interpretar e vai produzir e vai mostrar para você, eles partem de natureza espiritual. A questão que eu tenho para você e para todos nós nessa noite é por quanto nós venderemos Cristo. Quanto custa Cristo para você? Judas vendeu Cristo por 30 moedas de prata. E você? Por quanto que você vai vender o Cristo? Por uma nota boa, Lenice? Você vai vender Cristo quando o seu professor chegar para você e começar a ensinar para você coisas que são contrárias àquilo que a palavra de Deus nos apresenta, e você vai dizer: eu tenho que calar a minha boca, porque senão ele vai me dar D, e quem sabe um F, e eu vou ter que repetir essa matéria. Ou quem sabe nós estaremos ouvindo um pastor pregar alguma coisa que está se opondo às autoridades da palavra de Deus, mas nós, em nome da amizade, nós, em nome do bom relacionamento, nós simplesmente vamos nos calar e nós não vamos confrontar a mentira que está sendo falada, porque afinal de contas ele está usando o nome do Cristo. Nós pensamos que Judas vendeu Cristo por 30 moedas de ouro, mas nós estamos pegando dinheiro. Quantos pastores estão pegando dinheiro das pessoas, estão ensinando ensinamentos errados e conduzindo elas para o inferno, através dos seus sonhos mentirosos, através das suas visões diabólicas, em troco de dinheiro. Nós aprendemos tudo que a palavra de Deus nos ensina, e agora nós estamos percebendo que todas essas coisas são de natureza espiritual. Aqueles que são inimigos de Deus, eles são seus inimigos também, Eric. Aqueles que são inimigos de Deus, quando o presidente dos Estados Unidos diz que ele vai permitir o aborto de crianças com 9 meses de idade, ele é seu amigo. Ele é inimigo de Deus quando ele diz que as crianças não podem fazer oração a Cristo nas escolas, e quando ele promove o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ele é inimigo de Deus porque os seus ensinamentos estão contrários à palavra de Deus. Mas você sabe o que os latinos fazem? Eles dizem: mas o Obama, ele é bom porque ele vai nos dar um green card. Você está vendendo Cristo, você está vendendo a palavra de Deus, você está vendendo os ensinamentos de Deus por causa de um green card. A palavra de Deus diz: tudo que procede da boca de Deus é por estas coisas que nós vivemos. Aquele que não está comigo, ele é contra mim. Aquele que não é meu amigo, ele está espalhando, ele não está se juntando. Quando você está colocando aquilo que é seu interesse em primeiro lugar, e tirando a palavra de Deus do primeiro lugar e das coisas mais importantes, não pensa você que você está vivendo a sua vida de acordo com o que a Bíblia ensina. Não pensa você por um segundo que você está vivendo por toda a palavra que procede da boca de Deus, porque tudo é espiritual, porque tudo toca no centro de todas as coisas. Tudo toca no centro de todas as coisas. Satanás, ele manipula, ele envolve, ele te abraça, ele pega você, ele te cerca de todos os lados.
Ele tem um grande poder, uma grande inteligência e uma grande força. Meus amados, eu tenho visto pessoas inocentes no meio evangélico. Eu tenho visto pessoas, tanto na igreja moderna, quanto nas igrejas carismáticas, que eles estão completamente enganados com relação a Satanás. Eles estão completamente enganados com a natureza espiritual e com a capacidade intelectual, com o poder, com a capacidade de discernir coisas, de imaginar coisas. Você está jogando um jogo de xadrez com um grande mestre, com aqueles que tinham lá na Rússia, Kasparov, eu acredito que é o nome dele. Quando você movimenta a sua peça um pouquinho assim, ele já sabe todos os movimentos que você vai fazer, ele já estudou todos os passos que você vai dar no jogo de xadrez, e ele sabe exatamente na hora que ele vai derrubar você. Se você acredita que Satanás, ele vai chegar a você e ele vai tirar você de um lugar e vai colocar você num lugar completamente diferente, meu amado, você está completamente enganado. Ele primeiro tira você um pouco da palavra de Deus, ele te desvia um pouco da palavra de Deus, e quando você se acostuma naquele lugar que você está, aí ele chega e ele te empurra mais um pouco. Ele tem todo o tempo para poder trabalhar com você e colocar você exatamente aonde ele quer. Meus amados, ele é astuto. A Bíblia diz que ele se manifesta como um anjo de luz. A Bíblia diz que ele vem como um anjo de luz, ele se apresenta bonito, ele se apresenta maravilhoso, e você olha, e você vê, e você apaixona, e você fala assim: eu estou apaixonado com esse ser maravilhoso que eu estou vendo, essa visão maravilhosa que eu tive, e aquela visão te desvia da palavra de Deus lentamente, e quando você menos assusta, você está acreditando em sonhos, visões. Eu conheço uma mulher que frequentou essa igreja por algum tempo, e essa mulher vive uma vida miserável, ela vive uma vida de desgraça, porque ela vive baseada em sonhos, em visões, em revelações, e cada dia Deus muda de plano na vida dela, e hoje Deus quer uma coisa para a vida dela, e a vida está maravilhosa, e amanhã Deus quer outra coisa, e alguém sonha, e alguém tem uma revelação, e ela vive, e ela lê horóscopo, porque ela acredita também que Deus fala através de horóscopo, e ela vê o que as estrelas falam, porque Deus fala através de estrelas, e Deus fala através de todas as coisas, e ela ouve a voz de Deus falando com ela à noite. Um perigo, porque Satanás, ele é astuto. Alguém estava falando há pouco tempo atrás de um pastor que foi tentar tirar um demônio de alguém aí. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Nós falaremos nas próximas semanas a respeito do esclarecimento bíblico a respeito de possessão demoníaca, mas essas pessoas estavam rindo desse pastor, e eles falaram assim: porque ele não tem cacife para fazer isso. Eu nem sei o que cacife quer dizer não, mas eu acredito que é alguma coisa que quer dizer que ele não tinha nem força para fazê-lo. Eles acham que é brincadeira. Eles acreditam que lidar com seres da natureza espiritual é algo que se pode fazer com brincadeira. Tiago diz que o Senhor, o anjo enviado de Deus, quando ele foi lidar com Satanás, ele não usou palavras, mas ele disse que o Senhor te repreenda. Ele clamou pela força do poder de Deus para que ele pudesse vir atender e livrá-lo. Ele não usou de palavras arrogantes: está repreendido, sai! Essas ridicularidades que nós vemos na televisão, porque ele sabia com quem ele estava lidando. Ele sabia que palavras que palavras exóticas, essas palavras de misticismo, não tem poder algum contra as forças espirituais do mal. O apóstolo Paulo fala exatamente que a única coisa que pode nos proteger é a armadura de Deus. Ele diz: esses seres, eles são muito mais inteligentes, eles estão muito aquém, eles estão muito além da nossa capacidade. Eu já vi pessoas que falaram assim: eu tive uma revelação lá na igreja, eu estava fazendo uma coisa lá em casa, ninguém viu, e aí o pastor foi e revelou lá na igreja para mim: é de Deus. Hipócrita, estúpido. Você não sabe que Satanás estava lá na sua casa? Você não sabe que aquela revelação que foi entregue para você, Satanás já sabia o que estava passando? Você tira o seu passaporte e você não sabe que Satanás sabe que você está querendo vir para os Estados Unidos? Não, ele é tão burrinho, né? Ele não sabe, não. Ninguém sabia. Foi de Deus. Estúpido. A palavra de Deus é a sua única fonte de regra, fé e prática. A palavra de Deus é aquilo somente que nós podemos confiar. Você não acredita que Satanás conhece a palavra de Deus, não? Olha a sua interação com Cristo.
Olha o que ele fez na hora que ele estava conversando com Cristo. O que foi que ele usou para poder tirar Cristo com a mulher do paraíso? Olha o que ele usou. Ele usou a própria palavra de Deus. Ele virou a palavra de Deus. Mas não foi assim que Deus disse? Ele não falou assim: que é isso, mulher? Sai fora dessa de Deus. Corta essa. Não tem Deus nada. Você está louca? Não, ele disse: não foi assim que Deus disse. Eu acho que Deus falou, não foi assim que você está falando. Eu acho que Deus falou foi diferente. Com Jesus Cristo ele falou assim: Cristo, a palavra de Deus fala. A Bíblia fala. Nós lemos lá na Bíblia. É da Bíblia que eu estou tirando isso. Olha aqui, ó. Nos últimos dias, os velhos terão visões, as mulheres terão sonhos. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Você pode confiar claramente nisso que eu estou te falando, porque está aqui. Meus amados, nós estamos lidando com seres extremamente inteligentes. Nós estamos lidando com seres superiores ao ser humano, 10.000 vezes mais capacitado e qualificado. Martinho Lutero, o grande reformador, ele sentia a sua luta com Satanás de uma forma tão forte, que a história diz que um dia ele pegou seu vitrine de tinta e jogou na parede. Isso não acontecia só na época de Martinho Lutero. Não posso falar com vocês. Eu não recomendo ninguém a jogar os computadores na parede afora pensando que estão com Satanás, não. Eu estou querendo dizer para você que na mente de Martinho Lutero, ele percebia quão grande era a sua luta. Ele estava prestes a revelar verdades bíblicas que libertaram milhares, se não milhões de pessoas. E nessa hora, as lutas se iniciam. Essa madrugada, eu acordei às 3:30 da manhã. E não consegui dormir mais. Eu estava pensando exatamente na pregação que eu ia falar para vocês essa noite. Essa tarde, quase que eu peguei meu computador e joguei lá nas paredes também. Meus amados, as lutas espirituais, não pense que você está com forças em você mesmo para você conseguir vencê-las. Aí você fala assim: não, eu sei que eu sou pecador. Todos nós falamos isso. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou incapaz. Mas no nosso coração nós não confiamos nisso. No nosso coração nós não pensamos essas coisas verdadeiramente. Nós acreditamos que nós somos capazes. Nós clamamos pelo sangue de Cristo, nós passamos pelas águas, nós fomos batizados, nós vemos a igreja todo final de semana. Como pode o Satanás tentar me enganar? Isso não vai acontecer nunca. Jesus não vai permitir. Jesus não vai permitir. Vai não? O que ele diz em Deuteronômio 13? Deuteronômio 13: quando se levantar no meio de vós um profeta, ou um sonhador de sonho, e ele te der aquele sonho, e aquele sonho acontecer, e ele te chamar para que você siga estes sonhos e essas visões, que você siga aquilo que ele está te ensinando, cuidado, porque eu sou o Senhor teu Deus, que enviei ele no seu meio, para saber se você me ama verdadeiramente. Bonito, né? A besta, no final dos dias, o apóstolo João, escrevendo, e ele diz: ela fará sinais e prodígios, que ela fará descer fogo no céu na presença de toda a terra. Quem nas escrituras trouxe fogo do céu? Quem? Elias, o profeta de Deus verdadeiro. O profeta de Deus verdadeiro, ele foi uma vez desafiar falsos profetas, e ele disse: o Deus verdadeiro vai responder com fogo do céu. Não é à toa que as igrejas no final dos tempos dizem: quem é grande como esse Deus? Quem é grande como esse Deus que está no nosso meio? Quem é grande como esse Deus que está enchendo as nossas igrejas? Quem é grande como esse Deus que está fazendo sinais e prodígios? Quem é grande como esse Deus que está fazendo maravilhas no nosso meio? E eles estão seguindo a esse Deus em carroças, em vagões de trem de ferro.
porque eles não estão atentos às Escrituras, e somente às Escrituras. Eles não estão atentos ao que os apóstolos ensinaram, eles não estão atentos ao que a Bíblia ensina a respeito da liberdade que seria concedida a Satanás nos últimos dias para enganar as nações. Meus amados, o poder, a inteligência e a força de Satanás é muito superior à sua força. É muito superior à sua força. É por isso que Martinho Lutero, quando estava escrevendo as lindas palavras do seu hino da Reforma, ele diz: a força do homem nada faz. A força do homem nada faz, porque sozinho ele está completamente perdido. O homem é incapaz por si só de lidar com tamanha força e tamanho poder. Porque nós não temos a capacidade, nós não temos a inteligência, nós não temos a força. O homem é incapaz, nós não temos a capacidade de perceber o quanto longe da palavra de Deus nós estamos. Nós não temos. Eu posso dizer para vocês que muitas pessoas da nossa igreja é deste tamanhozinho, muitas pessoas da nossa igreja têm pouquíssimo conhecimento da palavra de Deus. Eles não têm conhecimento da palavra de Deus para debater com uma pessoa que ensina ensinamentos completamente errôneos àqueles que nós ensinamos, aqueles que a palavra de Deus ensina. Nós não têm, e eles querem debater com seres espirituais tão poderosos quanto Satanás. Quando acontece determinadas coisas na nossa cultura, quando a nossa cultura é levada à prática e à aceitação de determinadas coisas que são completamente contrárias à palavra de Deus, quem que vocês acham que está atrás disso? Vocês são tão inocentes para não perceber que este movimento que acontece em sua volta são movimentos satânicos que são realizados e que são planejados nas regiões entre o céu e a terra. O apóstolo Paulo diz nesse texto, não que Satanás tenha autoridade para chegar a Deus mais, porque essa autoridade foi tirada dele na cruz. Quando Cristo andou no mundo, ele disse: o poder de Satanás agora está limitado. Diversas vezes ele disse: Satanás agora, ele agora é o homem que está preso, porque agora chegou alguém aqui que é mais forte do que ele. Cristo estava se referindo a si próprio. Ele disse: eu sou mais forte do que Satanás, eu estou prendendo Satanás para que eu possa roubar os bens que pertencem a ele. Os crentes em Cristo, é claro, as pessoas que estavam presas, cativas de Satanás. O livro de João nos fala que um anjo forte desceu do céu e prendeu Satanás, e agora ele está preso até o período final. Já foi definido. Nós lemos em Tiago, falando a respeito também dessas coisas. Tiago, Paulo, todos os apóstolos estão em completamente acordo a respeito do momento em que Satanás foi preso. Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, ele diz que Cristo, ao ser pregado naquela cruz do Calvário, ele desfilou, ele expôs toda aquelas hostes espirituais do mal, e ele os colocou à vergonha, os despojando quando ele estava pregado na cruz. Nós não conseguimos ver essas verdades espirituais porque elas são confusas na nossa mente. Não quer dizer que porque Satanás está preso, ele não tem poder de trabalhar, de agir. Simplesmente que o seu poder está limitado. É por isso que o apóstolo Paulo fala nesses poderes nas regiões celestes, nas regiões entre o céu e a terra, porque ele está querendo mostrar para nós o grande poder que existe comparado com o poder do homem. Poderíamos falar mais diversos aspectos da vida e da sociedade, Se você parar para pensar, se você começar a analisar o que a palavra de Deus ensina, e você começar a ver os inimigos de Deus prosperando à sua volta, no mundo da religião, no mundo secular, todas as coisas, todas as forças, todos os poderes, de onde você acredita que vêm as ideias e os ensinamentos da evolução? Quantos professores da Harvard e na Yale, completamente alheios, dominados pelos ensinamentos que promovem coisas contrárias à palavra de Deus? Você acredita que eles ensinam evolução na escola? É simplesmente porque a evolução faz com que a sua mente se abra?
Você acredita que os seus filhos, quando forem para a escola e forem aprender essas coisas, você acredita que os professores estão simplesmente querendo torná-los mais inteligentes, mais capazes, mais intelectuais? Não, não. O problema do homem é moral e espiritual, não é intelectual. Não é intelectual. Ensinamentos da evolução não é simplesmente algo de natureza intelectual, é moral e espiritual. Quando o presidente dos Estados Unidos diz que antes ele era contra casamento com pessoas do mesmo sexo, mas ele agora evoluiu o seu pensamento, o que você acha que ele está querendo dizer com a palavra eu evoluí o meu entendimento? Ele não usa palavras simplesmente por questões de palavras, não é simplesmente uma questão semântica. As palavras que ele expressa, as palavras que ele usa, são palavras que são tecidas. Elas são tecidas para nos envolver e para trazer à nossa mente algo que está além da nossa percepção. Simples palavras. Eu evoluí. Eu antes acreditava assim, mas agora eu evoluí. Vocês estão percebendo as armadilhas espirituais e a incapacidade do homem até mesmo de discernir as questões espirituais que estão envolvendo você na sua vida? E a quantidade imensa de atividades que as escolas promovem, principalmente no domingo. Eles adoram colocar acontecimentos da escola no domingo. Este país, há 50 anos atrás, não se trabalhava, nenhuma empresa abria no domingo. Todas as pessoas no domingo, eles passavam tempo, os dias com a sua família e na igreja. E devagarinho, as coisas foram enfiando. É o trabalho no domingo que tem que ser realizado. As empresas começaram a trabalhar no domingo e o dinheiro foi entrando. Aí o dinheiro foi entrando e os crentes começaram a ver que ao invés de ir no supermercado ou no restaurante durante os outros dias da semana, o domingo era o melhor dia para poder ir. Mas agora eu tenho que fazer tantas coisas no domingo, eu já não tenho mais tempo para ir para a igreja. E aí eles começaram a abrir os restaurantes, começaram a abrir os supermercados, e as pessoas começaram a se envolver. As igrejas tinham culto 2 vezes, agora é uma só. E assim mesmo, gente, vamos correr porque já está dando a hora. Eu vou correr, pode ter paciência que eu já estou terminando. A sociedade continua se afundando. As jovens se engravidando, solteiras, as crianças crescendo sem pai, jovens matando os outros simplesmente porque estavam enjoados, não tinham o que fazer, crianças espancando umas às outras dentro do ônibus escolar porque eles estavam vendendo drogas e o menino não quis comprar. Aí, o que a gente faz? A gente afunda mais e mais o conhecimento que o homem oferece. Nós buscamos na Harvard, nós buscamos na Yale o motivo. Mas por quê? Mas por quê? Por quê que esses 3 meninos pegaram um revólver e foram atrás daquele rapaz que estava correndo no parque e deram um tiro na cabeça dele? Por quê? Deve ser alguma coisa. O que será? Coitado. Coitado dos 3. Eles devem ter alguma doença. A desintegração da família, tudo parte de um processo, de uma artimanha, de um plano, de uma armadilha satânica para tirar você daquilo que a Bíblia apresenta, para botar você a confiar em outras coisas além da palavra de Deus. Além da palavra de Deus. Meus amados, nós somos incapazes.
Nós somos incapazes. E é por isso que o apóstolo Paulo dizia: e agora vem a nossa solução. Martinho Lutero também, na sua música, no seu cântico, que eu gostaria de ter cantado essa noite, ele diz assim: mas o nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Amém? Glórias a Deus por Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus você pode ficar firme contra as ciladas do inimigo. Eu tenho vontade até de ficar pulando aqui, nosso pentecostal faz, aleluia, por causa de Cristo Jesus, aleluia, porque se você confiar nas palavras do Cristo, nas do Cristo somente, só nas do Cristo, você vai conseguir se libertar dessas artimanhas. Se você parar de buscar o que vai acontecer amanhã na minha vida, isso que eu preciso de saber, eu quero saber, Deus me mostra, me revela, me ensina, eu quero saber o que vai acontecer amanhã, e você ouvir as palavras do Cristo que disse: basta ao dia o seu próprio mal, não se preocupe com o dia de amanhã. Se você ouvir as palavras do Cristo: eu vivo por toda a palavra que procede da boca de Deus, Satanás, sai de mim. Se você focalizar a sua mente nas Escrituras somente e nela toda, como o apóstolo João disse na última carta que foi escrita: aquele que acrescentar as palavras da profecia deste livro, eu lhes acrescentarei os flagelos que estão escritos neste livro. Se qualquer pessoa acrescentar as palavras de Deus, a ele será acrescentado a punição e as maldições que estão escritas neste livro. Se você focalizar a sua mente somente em Cristo, se você viver por toda a palavra que procede da boca de Deus, se você buscar a sua força no único Filho de Deus, você vai conseguir se libertar nesses últimos dias, você vai conseguir ficar livre. O que a Bíblia nos ensina? O que a Bíblia nos ensina? O apóstolo Paulo fala: é na minha fraqueza é que eu encontro força. É quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando eu acho que eu estou forte, quando eu acho que eu sou capaz, quando eu acho que eu tenho cacife, eu já estou destruído. Mas quando eu confio em Cristo, quando eu deposito nele toda a minha esperança, quando eu deposito nele toda a minha confiança, quando eu falo: eu não creio mais nessa pessoa porque eu creio no Cristo, eu não acredito nessa pessoa que está me dando essa revelação porque eu acredito no Cristo. Quando você passar a viver a sua vida dessa forma, quando você ver os milagres acontecendo nas igrejas aí fora, e você se sentir tentada a ir buscar um milagrezinho para você, e você vai falar assim: Cristo é suficiente para a minha vida. Se eu tenho uma doença, eu vou morrer com essa doença, mas eu vou morrer aos pés do meu Cristo. O que Daniel falou quando ele foi para ser julgado na fornalha, meu amado? O que ele falou quando ele estava passando pela provação? Quando ele viu a fornalha na sua frente e os homens jogando mais madeira lá dentro para queimar mais ainda. E a Bíblia diz que até a roupa dos homens estava cheirando fogo de tão quente que a fornalha estava. Daniel falou assim: ó, o trem ali está feio. O trem ali está feio mesmo. Eu não sei o que vai acontecer comigo lá dentro quando eu entrar naquela fornalha, não. Sei não. Capaz que eu vou morrer. Mas eu falo com você uma coisa: eu vou morrer, mas o meu Deus é Deus. Eu vou morrer, mas o meu Deus é Deus. Eu estou com uma doença incurável, eu vou morrer, mas eu vou morrer com Deus. Eu não vou lá naquele João de Deus lá do Nordeste, lá da região do Goiás, que o João de Deus fazer uma cirurgia comigo lá para poder eu me curar, não. Eu não vou buscar um falso profeta que está por aí fazendo cura para poder me curar, não. Eu vou morrer com Deus. Se Deus quiser me curar, se Deus quiser me livrar do fogo, Ele me livra do fogo. Mas se Ele não quiser, eu vou ser queimado. Mas Ele continua sendo Deus. Elias, 400 profetas. Vou falar com você uma coisa, viu, gente? Tinha muita gente hoje em dia que quando visse aqui as 400 homens e Elias do outro lado, e aqui as 400 falsos profetas do lado de lá, a gente sabe que ele é falso hoje, tá? Nos dias não sabia, não. Eles iam olhar para Elias e falar assim: Elias, você é muito amigo meu, viu, filho? Mas aqui, ó, eles são 400. Só da quantidade deles já mostrava que Elias devia estar todo errado. Não é possível, Elias, que 400 homens estão certo, errado, e só você que está certo, não, meu filho. Elias, não é possível, não é possível que esses 400 profetas aqui, ó, estão errados e você está certo, não. Olha a multidão de pessoas que estão seguindo esse profeta. É claro que havia os indecisos, né?
Ó, a cara, ó. Elias vira e fala assim: meu amigo, meu querido, decida hoje. Se Deus é Deus, serve. Se Baal é Deus, serve. Ah, não fica aí na sua dúvida, não. Não fica na sua dúvida. Se Deus é Deus, sigam. Se Deus é Deus, sigam. Quando nós chegamos na terra prometida, na entrada da terra prometida, Josué vira e fala: vocês vão adorar aos deuses que os seus antepassados adoravam no Egito, ou vocês vão adorar os deuses dessas nações que nós estamos entrando aqui hoje? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem escolher quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, porque somente em Cristo é que nós teremos forças para poder viver a vida na presença de Deus da forma como Ele quer de nós. É somente em Cristo, é somente quando nós nos revestirmos de Cristo verdadeiramente, nós vamos ter forças para lutar contra as armadilhas do diabo, porque a luta, o apóstolo Paulo usa um termo, e nós lemos e parece que para a gente fica alguma coisa assim, é uma luta como essas lutas de hoje, não é uma pessoa com revólver de lá, outra de lá. A luta que ele está falando aqui é uma luta que envolve corpo, é uma luta que envolve dar soco e levar soco, e cansa, e quando você está numa luta, cansa, e a luta não para, e você pensa: Beta, meu Deus, quando eu vou ter descanso dessa luta? Quando que eu vou ter descanso? Quando que as coisas todas da minha vida vão se encaixar, e vão acontecer, e vão ficar perfeitinhas como eu gostaria? E quando você pensa que a luta parou, Satanás vem e te dá mais uma pancada. Aí você fala assim: eu estou cansado, acho que eu vou deitar e vou dormir. Não, você não tem tempo, porque ele não dorme, o nosso inimigo não dorme. Você precisa de Cristo, você precisa da palavra de Deus entranhando em cada parte do seu organismo, para que você esteja pronta, para que você esteja preparada. Vivi, minha linda, se a palavra de Deus não estiver enraizada no seu coração, se a palavra de Deus não estiver entranhada dentro de você, tchau, bye bye. Somente Cristo, somente em Cristo, somente Cristo. Os reformadores diziam: só o Cristo. Hoje em dia nós andamos pelas ruas e nós vemos a expressão só Cristo salva, mas não é isso que os reformadores queriam dizer quando eles falavam só Cristo, não. Eles falavam só Cristo em tudo, só Cristo, só Cristo, só Cristo, só Cristo. Como eu sinto saudade do meu Cristo, porque é só Ele que me salva, é só Ele que me qualifica, é só Ele que me protege, é só Ele que me guarda atrás, me guarda na frente, me guarda do lado, me vigia. É somente Ele que me protege de todas as armadilhas, porque somente Ele é mais forte do que Satanás. Somente Ele tem poder de repreender as hostes infernais. Somente Ele tem poder de me livrar de todas as armadilhas que são julgadas diante de mim. E não pensa você que são poucas, não, porque não são muitas. Somente Cristo, somente em Cristo, revestidos do Senhor e da força do seu poder. Por isso que o apóstolo Paulo agora vai começar a entrar em detalhes a respeito de armadura. E ele fala assim: você precisa da armadura, você precisa dessa armadura. Não pensa que você pode enfrentar as hostes infernais sem a armadura, porque você não vai conseguir. Você precisa dessa armadura. Essa armadura, ela está às suas mãos, ela foi entregue a você, ela está pronta para que você faça uso dessa armadura. E nós vamos descobrir que nessa armadura existe equipamentos de defesa, mas também existem equipamentos de ataque. Existem nessa armadura equipamentos especiais para que você possa atacar o seu inimigo, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. A ideia é de que a porta está lá e a igreja vai arrombar os portais e vai quebrar as portas. As forças
de Satanás não podem prevalecer contra aqueles que estão em Cristo, contra aqueles que têm em sua posse a armadura que foi concedida a Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós fazemos uso de armas, mas elas não são armas físicas, mas elas são armas que elas são manuseadas e que elas são usadas para trazer cativo todo pensamento contrário à pessoa de Cristo. Nós não usamos revólveres, nós não usamos naipes, nós não usamos esse tipo de coisa. O que nós usamos é a palavra de Deus para trazer cativo todo pensamento que se levanta contra a pessoa de Cristo e de Deus. Meus amados, somente em Cristo e em Cristo somente nós vamos ser capazes de enfrentar as hostes infernais e permanecermos de pé. Eu vou ler o versículo mais uma vez para encerrar minha pregação de hoje. Eu espero que você tenha tomado uma pequena perspectiva, porque nós vamos estar falando mais a respeito disso. Eu espero que você tenha tomado uma pequena perspectiva a respeito de todas as armadilhas que são julgadas na sua vida e na sua frente, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Eu espero que você tenha entendido que a sua incapacidade, da sua fraqueza e das condições que você não tem de enfrentar as forças espirituais do mal. E eu penso, e eu gostaria que no seu coração você estivesse confiando única e exclusivamente na pessoa de Cristo. Não existem pessoas especiais que podem vir ao seu auxílio. É isso que os reformadores diziam. Não existe santos especiais dos quais você pode estar pedindo para vir ao seu auxílio, nem vivos e nem mortos. Não existe pessoas de capacidade espiritual superior a de ninguém que pode servir você na sua hora de fraqueza. Somente o Cristo. Somente o Cristo. Ele está, se você confia nele, se você crê nele, ele está em completa harmonia e comunhão com você, como se ele estivesse presente em todas as horas da sua vida com você, no seu coração. Tá? A presença de Cristo é verdadeira, é real. Você não precisa de gurus, você não precisa de conselheiros, você não precisa dessas pessoas, desses rezadeiros, desses rezadores que existem por aí. Você precisa somente de Cristo, somente de Cristo, de Cristo somente. Eu espero que ao sair daqui da igreja essa noite, você saia com uma nova perspectiva a respeito da pessoa de Cristo, do seu acesso a Cristo e da força que você tem em Cristo para vencer todas as suas lutas espirituais. Eu não quero desanimar você, eu quero animar você a vir a semana que vem, onde nós estaremos falando mais e mais a respeito desse assunto importante, esse assunto importantíssimo nesses dias em que nós estamos vivendo. Eu vou ler para encerrar, e assim que eu tiver terminado a leitura, nós estaremos encerrando a pregação. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vista toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Oremos a Deus.